com vocês? Ezequiel aqui na área e hoje eu quero bater um papo super gostoso com você. Então eu te peço, não sai daqui, fica nesse vídeo até o final. Lá no final eu vou te falar uma grande novidade que eu quero muito te apresentar. Então vamos comigo até lá? Eu era uma criança muito curiosa. Sabe aquelas crianças que gostam de pegar os carrinhos, de desmontar inteiro e tentar consertar? Era eu. Eu sempre fui assim. Lá pelos meus 13 anos de idade, eu comecei a empreender. Eu queria comprar um quichute de um amigo meu que morava lá em Cornélio Procópio, onde eu ia passar as minhas férias, que foi a cidade que eu nasci, no Paraná. Esse meu amigo, ele tinha um quichute, ele queria me vender. Ele custava cerca de R$30. Pesquisa aí o que é quichute, tá bom? Não vem ao caso agora. Mas meu tio, enquanto isso, estava com um amigo dele e queria fazer uma grana. E ele queria vender, eles começaram a fazer sonhos para vender pela cidade. Só que os ambos, adultos, grandes, caras de pau, não tinham coragem de ir lá e vender porta a porta do sonho. E falaram assim: Ezequiel, você quer ganhar R$50 para fazer isso? Naquela época, R$50, pô, era coisa pra caramba. Falei, com certeza, tô aqui, tô dentro. Eles pegaram, colocaram todos esses sonhos que eles esqueceram de colocar fermento. Como uma pessoa é padeira, filha de padeiro, Jesus, e esquece de colocar fermento. Enfim, esqueceram. Colocaram lá e eu fui. Vendi todos os sonhos. Depois eu não comprei o quichute, que eu achei que seria péssimo negócio, e gastei aquele dinheiro de uma forma mais útil. Mas aí começou a minha jornada empreendedora, que eu queria conseguir as minhas coisas sem depender do dinheiro da minha mãe ou da minha família. Depois disso, lá pelos meus 20 anos de idade, eu abri o meu primeiro CNPJ. Antes disso, eu já fazia algumas coisas, trabalhava com festa infantil, vendia festas infantis, mas nada aberto no CNPJ. Aos 20, eu abri o meu CNPJ. Aos 22, eu estava produzindo o maior espetáculo a céu aberto da Terra. Aos 24, eu ganhei o maior presente da minha vida, o meu filho. Aos 27, eu abri uma galeria para empreendedores criativos, na Efervescência Cultural de São Paulo, ali próximo à Vila Madalena, na Praça Benedito Calixto. Ali a gente ficou durante um ano, mais ou menos, e a gente recebeu inúmeros expositores criativos, empreendedores que estavam começando o seu negócio e crescendo. Foi uma experiência gratificante, de muita sabedoria para mim. Aos 28, eu resolvi começar a fazer eventos proprietários para trazer mais público para esses meus locais físicos que eu tinha. E era incrível, porque da noite por dia a gente conseguia reunir uma atenção de 60 mil pessoas de interesses e confirmações no evento do Facebook. Isso sem investir R$1. Isso foi repetido os eventos, foram vários. Aos 30, a minha agência, focada em live marketing, resolveu focar ainda mais. A gente focou para atender apenas entretenimento, apenas empresas da área de entretenimento, mais precisamente distribuidoras de cinema. Disney, Fox, Warner e assim vai. E de lá para cá a gente tem feito coisas incríveis, ações esplêndidas que têm impactado de diversas formas em vários lugares pessoas diferentes. Aos 31 eu resolvi juntar tudo isso que eu aprendi, os meus erros, os meus acertos, trazer aqui para cá e a gente começar a dividir um pouquinho sobre isso. Esse sou um pouquinho de mim. Se eu pudesse me definir com uma música, eu adoraria escolher O Lindo Balão Azul. É aquela música que me identifica perfeitamente, porque eu fico no mundo da lua, sou aventureiro desde o meu primeiro passo para o infinito, sou um gênio sonhador e romântico e tenho alma de artista. Então, isso é um pouquinho de mim. E agora sim eu acho que fica mais fácil da gente conversar sobre o nosso passo zero, de como ter uma empresa, como empreender com lucratividade e segurança nos dias de hoje. Vamos para esse papo? É o seguinte, exatamente, é passo zero. Porque é muito comum que a gente pense em inúmeras coisas antes, mas não pense nesse zero. O que seria esse zero? Qual a minha meta? Qual o meu cliente? Não. Qual o seu propósito? A gente tem que lembrar do nosso propósito. Eu vou te contar uma historinha sobre propósito, muito legal. Era uma vez uma menina que perseguiu um coelho e caiu num buraco. Ao cair nesse buraco, ela entrou num mundo totalmente novo. De repente ficou grande, de repente ficou pequena, teve que se adaptar àquela nova realidade e foi tentando achar o caminho da volta. Nesse caminho ela chegou numa bifurcação. Nessa bifurcação tinha um gato. Ela virou e falou assim: ora, qual
caminho eu devo seguir? E o gato pergunta, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei, eu só quero sair daqui. E aí ele então dá a melhor frase, uma das melhores frases de toda a literatura que existe no mundo, na minha opinião, que é para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Obviamente você já sabe do que eu estou falando, de Alice no País das Maravilhas. E essa história ela tem uma simbologia muito interessante, porque dentro de nós sempre tem uma Alice que deixa de saber onde quer ir, onde quer chegar. Sabia que 76% dos brasileiros hoje estão mais ou menos assim? Estão infelizes com o seu trabalho, segundo uma pesquisa? 76%. Isso pode ser por causa de um chefe, por causa de inadequação salarial, por causa de a pessoa está querendo mudar o rumo da profissional, enfim, são N fatores. Mas essa pessoa, para fugir dessa infelicidade, ela vai empreender. Eu vou repetir, ela vai empreender para fugir da infelicidade. Porque existe uma certa rede neural que faz com que a gente pense que as coisas, o sonho, só existe no empreendedorismo. Não necessariamente. Olha que engraçado, às vezes você quer descobrir a cura do câncer, às vezes você quer descobrir um novo remédio para a humanidade, às vezes você está cansado de injustiça, às vezes você está cansado e quer fazer justiça, então quer ser um juiz, quer defender outras pessoas, quer ser um advogado. Enfim, às vezes você quer ser o melhor educador da sua cidade, da sua terra, da sua vila. Dá para empreender em todas essas áreas. Mas não necessariamente é necessário você empreender para realizar seus sonhos. Vem duas frases muito legais nesse momento. Uma de um mentor muito querido meu, o Edson Hiroshi. Ele é um descendente japonês de 60 anos de idade, que há mais de 30 anos atrás, lá na Bahia, ele resolveu montar um embrião do que seria o acampamento franciscano, que é o seu propósito de vida. Ele criou um acampamento para reunir jovens e crianças e passar coisas boas, ensinar o bem, ensinar a valorizar o corpo, a mente, a alma, ensinar a valorizar a natureza, ensinar a meditar. É incrível, você vê uma criança de 7 anos de manhã, às 9 horas da manhã, fazendo saudação ao sol, refletindo sobre como a gente não tem sustentabilidade no planeta. É incrível. E ele fala uma frase também incrível. Se você pega um martelo e um violão, eles têm as suas funções. O martelo ele foi feito para martelar, o violão para violar. Tenta pegar o violão e martelar alguma coisa. Você vai acabar com esse violão. E provavelmente você pode estar fazendo isso com a sua alma. Desculpa te falar, mas muito provável você pode estar fazendo com a sua alma. Às vezes a sua alma nasceu para violar. Às vezes a sua alma nasceu para martelar e assim vai. Tem mais uma frase que é do Mário Sérgio Cortella, que eu acho que é muito legal, que cabe aqui, que é sobre tragédia. Ele diz que a tragédia não é quando um homem morre, mas o que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. O propósito, ele mora numa caixinha dentro de nós, numa caixinha que toca na nossa alma. Aliás, vamos olhar para essa caixinha então? Vamos olhar para dentro dessa caixinha e tentar achar esse nosso propósito? Como eu acho isso? Como eu acho a minha vocação? Aliás, vocação vem da palavra vocare, em latim, que significa chamado. Logo, a sua vocação é uma espécie de chamado que você tem que fazer. E existem diversos chamados. O interno, o da alma, e os externos, que é a sua família, que é o seu trabalho, que é a nossa comunidade, o que ela espera da gente, o que ela espera de você. Então, às vezes, é muito difícil silenciar todos esses chamados externos e ouvir o nosso chamado interno. E é esse exercício que a gente tem que fazer hoje. Olhar para dentro. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para você o que você faz, você iria me dizer, sei lá, sou designer, sei lá, sou recreador, sei lá, sou animador de festa infantil. Mas e se eu te perguntar por que faz? Isso já é muito mais difícil. O Steve Jobs, ele traz uma frase e uma analogia muito interessante. Ele diz que foi ao médico e descobriu que estava com câncer de pâncreas, um câncer raríssimo, e que então ele só teria 6 meses de vida. Ele se deparou nesse momento com a morte. Teve que resumir tudo que ele queria falar para sua filha nos próximos 20 anos em 6 meses, para sua esposa em 6 meses. Quando você se dá
de frente com a morte, você para de ouvir os chamados externos e você economiza seu tempo. Você foca diretamente no que é essencial, no que é o seu chamado interno. E aí, e se eu te perguntasse agora, o que você faria nos seus últimos 6 meses de vida? Eu tenho certeza que você está respondendo, viajaria o mundo. E aí eu tenho certeza que muita gente, depois que pensou isso, falaria assim, eu não tenho dinheiro para viajar o mundo. Porque é preciso ter dinheiro para viajar o mundo. Não é? Não é verdade? Ah não, mas será mesmo? Eu acho que sim, acho que precisa. Quem disse que precisa? Não precisa de dinheiro para viajar o mundo. Meu melhor amigo, há um pouquinho tempo atrás, cerca de 1 ano e meio atrás, ele estava mega infeliz no trabalho, se sentindo desvalorizado. Não acreditava em nada do sonho dele. Aí a gente conversou um pouquinho e a gente foi ver o que ele amava fazer. E ele sempre foi ator, sempre amou a arte. Ele resolveu então que viraria artista de rua, jogaria tudo pro alto para aquele trabalho que não dava esperança para ele, para tentar viver como artista de rua. Ele pegou todas as suas técnicas e foi ver que em São Paulo não tinha mais sombra. Sabe aquele ator que vai atrás das pessoas fazendo exatamente o que a outra pessoa da frente faz? Pois é, ele passou a fazer isso e tem pouquíssimos em São Paulo que fazem. Ele fez isso na Avenida Paulista, no centro, em Paranapiacaba, ele fez isso em vários lugares. E ele chegou a tirar em 4 dias o salário dele de um mês. Agora sendo feliz. Depois disso, ele pegou tudo que ele tinha, que eram as coisas dele, juntou numa mala, não tinha poupança, tinha dinheiro para ficar alguns dias e foi para o Chile. Sem ter onde ficar, a princípio ele ficou na casa de um conhecido dele que depois voltou para o Brasil e deu uma confusão imensa. Ele ficou lá sem ter onde ficar. Não conhecia ninguém, não conhece ninguém, enfim, num país estranho, sem saber a língua. E ele está lá até hoje, vai fazer 7 meses que ele está no Chile. E daqui a pouquinho ele está indo para a Europa. Eu tenho certeza que ele passa por momentos difíceis. Mas eu não tenho dúvida que ele não trocaria a vida dele hoje pela vida dele de antes. Tenho certeza que ele se sente mais livre e solto. Pois é, pode ser muito mais barato você morar fora do país ou viver viajando do que morar em São Paulo pagando aluguel, combustível e tudo mais. Pensa, às vezes a gente tem que quebrar a forma que a gente está acostumado a pensar. E sair um pouquinho do que todo mundo diz que é certo ou não fazer. Bom, eu imagino que a sua cabeça agora está fervilhando. A minha já ficou assim. Opa, fervilhando não, já estou indo viajar. Obrigado, Ezequiel, tchau, tchau. Para tudo, meu amigo. Não sai viajando por aí. Antes eu quero te trazer uma outra reflexão, ok? Vamos lá, de novo ao encontro da morte. Vamos voltar para esse encontro com a morte? Você chegou lá nos seus últimos 6 meses, viajou o mundo inteiro. E o que você deixou para o mundo? Você veio para o mundo, consumiu as coisas que tinha no mundo e foi embora. É assim que você quer passar os seus últimos 6 meses? Tem uma outra reflexão para a gente fazer. Quem vai lembrar de você? Quantas pessoas você vai ter marcado? Qual vai ser a marca que você deixou no mundo? Se a gente for pensar, a nossa humanidade ela é do jeito que ela é, graças a milhares de pessoas, milhões de pessoas que mudaram de pouquinho em pouquinho a realidade que a gente tem hoje. Que deixaram de pensar apenas em si e realizaram coisas incríveis. Sei lá, vamos pensar, Sócrates, Platão, as ideias deles vêm até hoje. Vamos falar de quem mais? Einstein. É muito fácil pensar em gênios que já morreram e tiveram fama. Mas é muito engraçado a gente pensar que talvez na época deles, por exemplo, Leonardo da Vinci, na época dele, ele não era considerado um gênio. Ele era considerado um homem que aproveitava seu tempo. Ponto. Isso não é palavra minha, é palavra do maior biografista de Leonardo da Vinci. Então, assim, inúmeras pessoas e pensadores e cientistas trouxeram bem pra gente. Médicos que descobriram a penicilina, juristas que acabaram com a escravidão, enfim. Toda a nossa sociedade ela é composta pelos acertos e erros dos nossos antepassados e de pessoas que deixaram a marca dentro da gente. Um educador, ele vai fazer a diferença na vida de inúmeras pessoas. Fecha seus olhos, certeza que você lembra
de um educador que fez a diferença na sua vida. Certeza que você lembra de pessoas que foram fundamentais para a sua construção. Se a gente for pensar então nos dias atuais, há 10 anos atrás, um jovem estava fazendo um joguinho bobo no computador de comparação de rostos dentro de uma universidade nos Estados Unidos. Esse jovem criou a maior revolução das redes sociais que existem no mundo. É dono do Instagram, Facebook, WhatsApp. Tenho certeza que você tem provavelmente 2 desses 3 no seu celular agora. Um tempinho antes, 2 jovens criaram um buscador para conseguir achar mais fácil as coisas na internet e mudou toda a tecnologia do mundo em pouquíssimo tempo. As maiores empresas da lista da Forbes hoje em dia, elas nem existiam há 5 anos atrás. Há inúmeras realizações e mudanças sendo feitas diariamente. E empreender é um ato de entrega para o mundo. É um ato até de amor, de você entregar algo e deixar algo para as próximas gerações, ou até mesmo para essa. A gente não percebe, a gente acha que a gente não é, que a gente pode não ser nada. Mas nesse exato momento você pode estar fazendo a diferença fundamental na vida de 10 pessoas. E 10 pessoas é gente pra caramba dentro do seu círculo. Então não deixe os seus 6 últimos meses de vida apenas para você consumir as coisas do planeta. Entregue algo, faça a diferença. E é isso que eu vim te convocar hoje. É você olhar para dentro, pensar o que você quer, por que você quer e onde você quer. E como entregar e mudar esse planeta. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. É isso que eu quero te trazer. Entenda que empreender com propósito é a maior força que você pode ter dentro do empreendedorismo. Porque se você não tem esse propósito, qualquer proposta, quando as pessoas apontarem um dedo para você e falar assim, olha, você não vai chegar em lugar nenhum, olha, tá 1 ano sem você dar resultado, olha, tudo que você está fazendo está dando errado. Ou quando as pessoas começarem a duvidar de você, quando vir bater cobrança na sua porta, o que vai te segurar é o seu propósito. É o que você quer fazer de diferença no mundo. E no mundo não precisa para ser 8 bilhões de pessoas. Pode ser no seu mundo, na sua cidade, na sua comunidade, no seu bairro, na sua família. Pense o impacto que empreender vai dar na sua família, que vai dar na família de outras pessoas e de outras pessoas, e assim vai. Hoje mesmo, agora, nesse exato minuto, milhares de pessoas estão trabalhando para melhorar as nossas vidas. Estão entregando novos aplicativos, nova ciência, nova tecnologia, novos formatos de educação, novos formatos de ajudar, de despoluir rios e natureza, enfim. Tem inúmeros jeitos de você empreender, novos formatos de fazer uma pessoa sorrir, novos formatos de impactar a felicidade das pessoas. Pensa, quantas pessoas você vai impactar nos próximos 6 meses? Se você for um animador de festa infantil, quantas pessoas você vai impactar fazendo 10 festas por final de semana? Quantas pessoas você vai mudar a felicidade e o humor dela? Um comediante, às vezes, muda a vida de 200 pessoas naquele momento do show dele. Um ator consegue impactar e emocionar a vida de milhões de pessoas que assistem um filme. Então, não pense que você é insignificante. A nossa sociedade, ela é feita de inúmeras... É como se fosse um grande organismo vivo. Cada ser nela é uma célula responsável pelo pleno funcionamento dela e que pode mudar todo o sistema dela. Como uma célula que só se multiplica, vira um câncer, destrói esse organismo vivo, a gente pode também destruir esse organismo vivo, mas a gente também pode construir coisas incríveis para esse organismo chamado sociedade. E eu quero te convidar para entrar nessa loucura, embarcar nessa jornada comigo. Porque essa foi só a aula 0, um passo 0, para achar e entender o seu propósito. Espero ter podido te ajudar um pouquinho mais a entender sobre isso. Bom, se você gostou disso daqui, eu te peço muito. Se você achou que foi importante algumas coisas que a gente falou aqui,
te peço que você compartilhe com outras pessoas. Marque amigos, marque parentes, compartilhe na sua página do Facebook, coloca no Insta, coloca no WhatsApp. Ajuda a impactar mais gente. E me ajuda a levar essa mensagem para mais lugares. Ok, Ezequiel, muito bem. Cadê a novidade que você me prometeu? Tô aqui até o final. Exatamente, eu sei que você estava esperando que eu te prometi uma novidade. E é o seguinte, eu resolvi fazer inúmeras entrevistas com pessoas muito legais. Pessoas como você e eu. Pessoas que não são milionárias hoje em dia, estão atrás de realizar o seu sonho. E a gente vai olhar a vida dessas pessoas, vai entender como que eles estão empreendendo, como que eles empreendem, o que eles acreditam no empreendedorismo. Então te peço para participar dessa jornada, participar desse conhecimento e dividir com a gente. Coloca no comentário o que você achou, se foi legal, se você não gostou, o que você discorda, sou super afim de discordar. E faz o seguinte, eu tenho um grupo no WhatsApp só com malucos conversando sobre empreender. Me chama no WhatsApp para eu te colocar esse número, para eu te colocar nesse grupo. Aqui vai ter um link para você me chamar no WhatsApp, vai ter meu número, vai ter o link desse grupo. Entra lá e vamos conversar, deixa no comentário, tá bom? Por isso que hoje eu sou muito grato. E vou ser muito grato se você conseguir deixar o seu joinha, deixar o seu like e compartilhar por aí e me ajudar um pouquinho também. Obrigado, galera! Essa é a nossa primeira aula de algumas que a gente vai ter aí pela frente. Fique atento que assim que eu subir essas entrevistas, você se inscrevendo aqui embaixo, você vai ser avisado. Tá bom? Obrigado, galera! Tchau! Fui!